Gente, e falar dessa atleta vai ser bem complicado, porque na verdade sou fã, né, também, ela, e já participou de 4 Olimpíadas, é medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta 96, 12 vezes campeã nacional de vôlei, vice-campeã mundial em 94, e está entre as 4 melhores jogadoras de vôlei do mundo do século XX. E eu estou falando de Fernanda Venturini, que me faz companhia agora. Fernanda, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Thiago. É um prazer estar falando com você. Não, de verdade, quando eu mandei mensagem e ela falou assim, não, claro, a gente vai combinar. Eu falei assim, não é possível que eu vou realmente entrevistar a Fernanda Venturini. Fernanda, o mundo do vôlei, ele tem um outro significado, porque você fez parte de tudo isso e fez parte da história do vôlei brasileiro. Como que o vôlei entrou na sua vida? Então, Thiago, eu nasci em Araraquara. Com 6 anos eu fui morar em Ribeirão Preto. E aí, com 10 para 11 anos, na escola eu já jogava vôlei. E aí o médico, eu cresci muito rápido, tinha um problema na coluna. Aí o médico falou que eu tinha que fazer um esporte. Eu já gostava de vôlei. Eu sou caçula de 2 irmãos. E meus irmãos já jogavam na rua, futebol, jogava vôlei. Eu participava da brincadeira também. E eu comecei a gostar. Aí eu falei, mãe, eu quero jogar vôlei. E ela me matriculou na escolinha da Cava do Bosque, que era o professor Roger Viana. E ali eu comecei a minha carreira no vôlei com 11 anos. Com 13 anos já me chamavam para jogar em São Paulo. Minha mãe falava, não, ainda é muito cedo. E com 15 anos, o time de Ribeirão, que eu jogava lá na Recreativa, acabou. E aí eu falei, mãe, e agora? Eu paro de jogar ou eu vou para São Paulo? Ela falou, não, pode ir para São Paulo. E aí foi quando eu fui para São Paulo, morar em São Paulo sozinha, e uma menina que jogava comigo lá em Ribeirão, a Fátima, e a Simone Storm, que era uma de Brusque. E aí eu fui jogar no Pão de Açúcar e aí começou a minha vida. Mas é aí que eu acho bem interessante essa questão aí da família, porque você tem esse apoio da família que te incentivou, te deixou partir para uma outra aventura, na verdade, e talvez isso seja o grande trampolim aí para quem quer conquistar alguma coisa, quer fazer do esporte realmente uma profissão. Esse apoio é fundamental, né, Fernanda? Com certeza, eu acho que ter o apoio familiar, né? Porque eu acho que eu falo assim que filhos a gente tem que criar para o mundo, né? E minha mãe me criou muito para o mundo, é o que eu replico com as minhas 2 filhas, né? E aí eu acho que você ter o apoio da família, você quer jogar vôlei hoje, você quer jogar basquete amanhã, você quer fazer natação, enfim, eu acho que você tem que dar possibilidade para o seu filho jogar tudo. Até ele escolher o esporte que ele gosta, quem sabe vai ser um atleta, ou se não, pelo menos fazer um esporte que ele gosta. Porque, inclusive, a gente vai ver agora, rever, na verdade, alguns dos jogos, você participando e tudo mais. Isso. Pode. Não, e aí então é isso. E aí comecei a minha primeira Olimpíada, eu joguei com 17 anos, que foi aí em Seul, 88, depois começou em Barcelona, depois Atlanta, depois eu joguei ainda 2004 Atenas. Aí não parei mais, né? Parava para ter filho, voltava, eu tive 2 filhas, uma que tem 11 anos hoje, outra que tem 19. Então, assim, minha vida foram 20, casamento com o Bernardo, 20 e pouquinhos anos. Enfim, foi uma vida, metade da minha vida dedicada, metade não, quase toda a minha vida dedicada ao vôlei, Ao né? vôlei. E hoje... E aí eu quero te perguntar uma coisa, Fernanda. Talvez, eu quero que agora você vai trabalhar um pouco da sua memória. Talvez seja muito simples ou talvez não seja tão simples. Eu preciso de um momento que você tenha, ou pelo menos 2 momentos, que você tenha uma lembrança muito maravilhosa, que você gostaria de reviver tudo aquilo de novo. E uma outra que você fala assim, eu lembro, mas eu não gostaria de viver tudo aquilo de novo. Você tem esses 2 panoramas? Tem. O que eu gostaria de reviver foi a medalha de bronze que a gente ganhou em 96, depois de ter perdido para a Rússia, para Cuba na semifinal, ter conseguido aquele jogo lá em Atlanta foi demais, foi a primeira medalha feminina em Olimpíada, né? E a minha única medalha olímpica. E acho que a que eu quero esquecer é em Atenas, o 24-19, que eu tive uma chance para disputar a final olímpica e eu não consegui, né?
tive 4, né? 25, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 chances para conseguir um ponto, eu não consegui. Então, acho que essa é que eu não quero, não quero lembrar. A gente falou agora de Olimpíada. Já já a gente vai rever, na verdade, as imagens aí desse jogo do bronze, né? Que deu o bronze para vocês. E aí eu pergunto para você o seguinte: você participou de 4 Olimpíadas. O que é uma Olimpíada para um atleta? O que representa estar lá? É até um sonho, né, Thiago? Imagina, sei lá, você é um jornalista, você deve ter um sonho também de participar de um grande evento de jornalismo, né, acredito eu. E pra gente que é jogador, acho que o sonho é disputar uma Olimpíada. Você chegar naquela Vila Olímpica, aquela coisa gigante, você encontrar atletas de todas as modalidades, os melhores do mundo da sua época. Então isso era muito legal, você passar, são sempre prédios, né? Aí tem o prédio do Brasil, do Canadá, da China, da Coreia, da Rússia, aí você vai passando, você vai vendo a bandeirinha das equipes, e aí você vai vendo que lá estão os jogadores, os atletas da tal equipe. Aí chega quando você vai nos refeitórios, aqueles refeitórios gigantes, que aí você fica parado, sentado ali, você vai entrando entra outro. Isso é muito legal. A gente estava vendo aí justamente a conquista do bronze, né? Porque foi realmente um momento muito bonito. Primeiro medalha do vôlei, né, feminino na história. Isso. E eu acho que tem esse peso também, essa carga. Mas eu sei que vocês, como jogadoras daquela época, imagina Leila, que eu ainda vou entrevistar também, Virna e assim por diante, foram muito criticadas, né, em vários momentos da história, porque não conseguiam conquistar o ouro, porque a emoção tomava conta e não dava certo. Como que você lidou e lida com as críticas até hoje? Primeiro, não dava certo, não, ninguém amarelava. O problema é que a gente pegou Cuba, os 10 anos melhores de Cuba, que foi uma seleção que não vai existir outra igual, que elas ganharam tudo em 10 anos. Foi a melhor, tanto é que hoje Cuba não existe. Depois dessa geração não existiu mais Cuba. É porque elas eram muito fortes fisicamente, ganhavam da gente na força. E a partir do momento que a gente começou a ficar mais forte, conseguiu enfrentá-las mais de igual para igual, foi quando a gente começou a ganhar e perder delas. Então é fácil, né, você ficar do outro lado da televisão criticando, né? Só que ninguém sabe o que realmente acontece, o que passa. A pessoa nem entende de vôlei e dá palpite. Eu lido muito bem com as críticas, eu me autocritico muito, então eu sempre soube lidar. Quando eu erro, eu sei que eu errei, eu peço desculpa. Quando eu lido muito bem com a crítica, porque eu sei que quando a crítica é séria, se me serve mesmo, é porque realmente que eu já me autocritico muito, entendeu? A gente percebe que hoje, você falou Cuba, e a gente lembra, imagina a Mireia Luiz, a Regla Torres, enfim, Regla Bel, exatamente. Essas jogadoras, elas tinham realmente essa energia, chegavam, existiam aquelas briguinhas, né? A gente via na quadra também. Cuba e Rússia sempre foram aquelas seleções assim que faziam de tudo para tirar o Brasil e algumas vezes tiravam o Brasil. Hoje, no vôlei, você acha ainda que essas duas equipes ainda mantêm esse status ou não? Não, Cuba não existe mais, né? Não está nem entre os 12 melhores do mundo. Hoje você vê, o Brasil está até jogando agora com a Itália, a Itália, Rússia, China, Estados Unidos, Turquia. Hoje nós temos muitos times que podem ganhar essa Olimpíada, né? Na minha época era Cuba, Rússia, China e Brasil. Eram 4 seleções. Hoje em dia não. Hoje o mundo está pulverizado, assim, todo mundo jogando bem voleibol. Então mudou muito da minha época para essa época. Eu tô vendo aí também algumas imagens das competições que vocês tinham com o Brasil, você jogando com as meninas e tudo mais. Vocês ainda têm contato? Vocês conversam bastante? Vocês têm essa amizade? Mantém essa amizade daquela época? Então, agora com essa coisa de mídia social, né, que na nossa época não tinha isso, né, ninguém tinha telefone, era outra época. Hoje você tem contato com todo mundo. Hoje a gente faz live entre a gente, a Márcia Fu, recentemente eu fiz uma live com a Márcia Fu, a Virna, enfim, a Ida,
a Ilma, a gente tem contato com as meninas por causa das mídias sociais. Hoje o mundo ficou muito mais próximo por causa das mídias. Outra coisa que me chama a atenção é a sua camisa 14, né? O número 14 sempre presente. Você só mudou quando você foi lá mais ou menos em 2011, né, que você passou a utilizar o número 1. Mas o número 14 para você era um número especial ou era o acaso? Não, então, quando eu cheguei na seleção, minha primeira seleção juvenil com 15 anos, que foi a brasileira juvenil, lá é assim, funciona o seguinte, se você gosta da 1, se já tiver alguém com a 1 mais velha que você tem, quem é o mais velho tem direito a escolher a camisa. E na época eu cheguei lá no Mineirinho, com 15 anos, a Rorô, que era uma jogadora de Minas, ela já era 1. E eu falei, gente, agora? Eu era 1, né, lá em Ribeirão, qual que eu vou ser? Eu gostava do Montanaro, que jogava, que era 4, então eu falei, vou ficar com a 14. 14 é um número que ninguém queria, né? Porque era longe, é um número grande. Que o vôlei vai até 12, então depois aí eu falei, então agora, depois também ninguém quis. E aí hoje você vê várias levantadoras jogando com 14 por minha causa, é muito legal. Essa é uma outra questão que eu queria abordar, porque você inspirou e inspira muitas jogadoras. O que isso para você significa? A gente até estava falando aqui na nossa entrevista anterior sobre comparação, mas eu acho que as meninas às vezes almejam estar no seu patamar, conquistar aquilo que você conquistou. Para você, o que significa isso? É muito legal, né? Saber que você fez bem feito uma profissão, saber que você foi espelho para muita gente. Eu acho que isso é muito legal. Hoje, com essa questão de mídia social, você vê coisas que você não tinha noção de como você fazia bem para as pessoas, né? Hoje eu tenho uma aproximação muito com os meus fãs, né? Que até esse ano eu faço 51 anos, eu vou fazer um aniversário para os fãs. Então, assim, como os tempos mudaram, né? Imagina, tem fãs meus que me acompanham desde os 20 anos de idade, eu não conhecia, fui conhecer muito depois. Então é muito legal que isso hoje, a mídia social traz isso, você se reaproximar dos seus fãs de antigamente. Você sabe que eu falei no início da entrevista porque realmente é muito emocionante conversar com você. Eu estava vendo você com a Leda Nagli, com tantos artistas, né, tantos jornalistas. Falei assim, gente, eu vou entrevistar a Fernanda Venturini, que eu acompanhei, que eu vi quando eu era criança, quando eu era mais jovem, né? Mas é realmente algo tão sensacional, porque quando a gente fala, né, uma levantadora, Fernanda Venturini, esse é o nome. Hoje a gente tem Fofão, a gente tem Dani Lins, que são tão importantes. Isso. Fizeram história também. E aí, quando a gente tem esse panorama também do esporte, das Olimpíadas, eu já quero falar um pouquinho sobre a sua vida pessoal, físico também, mas para a gente finalizar essa parte Olimpíada, quando você vê, Fernanda, toda a sua trajetória no esporte, participação em Olimpíadas, o que você vê? Nessa hora é a hora de você se achar mesmo. O que você vê de você? O que eu vejo de mim na época de seleção? Eu vejo isso, que eu marquei um tempo, escrevi minha história no vôlei, né? Eu acho que vai ser legal quando tiver mais velha, assim, os mais novos. Hoje é engraçado que você encontra crianças e fala, você não me viu jogar, mas o seu pai me viu, né? Então, assim, os novos jogadores, né? Os que estão começando. Então, é muito legal saber que você fez parte, né? Que seu nome está escrito lá em algum lugar, que eu fui uma das melhores. Eu acho que isso que é legal. O que fica? Fica as medalhas que estão aqui atrás de mim. O que mais que fica? Ficam as amizades que eu fiz no esporte, ficam as boas lembranças. Eu acho que isso que o esporte traz. E hoje, o que você faz de esporte? Porque a gente fica imaginando, né? Jogou vôlei tantos anos, continua jogando vôlei, faz outros esportes. Como é que tá hoje? Hoje eu pedalo, né? Pedalo, subo Cristo Redentor, pedalo para tudo que é lado. E ciclismo mesmo, de sapatilha. Hoje eu jogo stand-up, frescobol na praia. Hoje eu faço beach tênis. O que eu mais gosto de fazer é stand-up e pedalar. E jogo frescobol e malhação, né? Que todo mundo tem que malhar, porque é saudável, né? Para a saúde, não é nem por nada, não.
Essas são as atividades físicas que eu faço hoje. E a gente tem imagens também da Fernanda aí, porque sempre com o corpo em forma, né, Fernanda? Como é que você mantém tudo isso? Justamente no esporte, alimentação, como é que você mantém tudo isso? Então, hoje o meu 14 minutos surgiu depois que eu comecei, que eu aprendi como que o corpo funciona, o que faz o corpo envelhecer, o que faz a gente ficar doente. Depois que eu fiz 4 cursos em São Paulo em 2019, aí que eu mudei a minha alimentação. Eu cortei o carboidrato e o açúcar, que é isso que faz a gente inflamar o corpo. E hoje eu estou saudável, hoje eu estou bem, hoje eu faço essa reposição hormonal que eu estou ajudando muita gente com todos os tipos de doença e tudo através da alimentação, que a gente começa pela boca, né? E aí, se você come coisas saudáveis, eu falo o que eu uso sempre, desembrulhe menos e descasque mais. A gente tem que ir para a feira, a gente não tem que ir para o supermercado, entendeu? Então, assim, desde que eu fiz essa mudança em 2019 na minha vida, hoje eu sou muito mais feliz, hoje eu durmo muito melhor, hoje eu tenho... Tudo melhorou na minha vida em nível de saúde. Hoje só se fala em saúde, né, Tiago? Porque o que adianta você ter dinheiro se você não tem saúde? Quanta gente morrendo, perdendo a vida porque não tem saúde. Então, acho que isso é muito legal, que eu desde 2019 eu estou seguindo isso e vou seguir para o resto da minha vida. Porque eu não quero envelhecer, eu quero envelhecer bem, eu quero chegar nos 70, 80 anos, eu quero estar bem para brincar com meus netinhos, eu quero ter uma velhice saudável, não uma velhice cheia de remédio, dentro de casa, não podendo sair, tendo que usar bengala, tendo que usar cadeira de rodas. Então, acho que são escolhas que você faz, e a escolha que eu fiz é dessa vida saudável. E a última pergunta aqui, porque eu estou já explorando um pouco da Fernanda, eu quero saber o seguinte, qual a expectativa agora da próxima Olimpíada, né, que está chegando aí? Não dá um friozinho na barriga, vontade de estar lá também? Ah, dessa Olimpíada não dá vontade, não, porque essa Olimpíada não vai ser legal, sem público, sem ter, né, a gente não pode assistir. Eu acho que essa vai ser uma Olimpíada atípica, até bom a gente não querer exigir demais dos nossos atletas, porque o mundo inteiro treinou mais ou menos para essa Olimpíada, né? Então, assim, mas vamos torcer para quem está lá, para que não aconteça nenhuma tragédia a nível do Covid. Acho que todo mundo já foi vacinado. Vamos torcer para que a gente passe logo por esse Covid. E eu convido todo mundo a me seguir lá no 14 Minutos de Saúde com Fernanda Venturini no YouTube, que só tem entrevistas muito legais. Quem está precisando de saúde pode me procurar que eu ajudo. Fernanda Venturini, muito, muito obrigado por essa entrevista. Muito sucesso para você, muita saúde. Obrigada. E até uma próxima vez. Um beijo. Obrigada, Tiago. Um beijo.